tudo bem? Eu espero que estejas bem, tu e a tua família. Meu nome é Vanderlei Dutra e esse é o canal do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. A nossa casa nesse mês de outubro continua com os atendimentos presenciais suspensos, mas continua também atendendo no mundo virtual, à distância. Então aqueles que quiserem fazer pedidos de atendimento à distância podem entrar no celi.com.br, preencher o seu formulário e toda quarta-feira receberá esse atendimento à distância, pois os seus colaboradores, os colaboradores do CELI, estão se unindo em pensamento e fazendo esses atendimentos à distância. É também na quarta-feira, às 9h30, que é realizado o passe virtual, que você pode encontrar tanto no Instagram do CELI, como aqui nesse canal do YouTube. Se você procurar aí, você vai encontrar. Bem, hoje nós falaremos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou bem-aventurados os brandos e pacíficos. Eu vou ler, como de costume, um trecho inicial para guiar a nossa conversa, que são trechos do Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Está em Mateus, versículo 4. Também em Mateus, no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E em Mateus, versículos 21 e 22, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Por essas máximas e por estas palavras, Jesus estabeleceu que a doçura, a mansuetude, a forma fraterna de lidar com os seus irmãos, independente do que aconteça, é a forma correta para que a gente possa ascender ao reino dos céus ou ascender a um estado de espírito no qual sentimos paz de espírito, tranquilidade e possamos estar ao lado dos espíritos puros ou nos tornarmos espíritos puros. É muito difícil para todos nós seguir estas dicas, estas regras que Jesus nos mostra como norte e caminho por diversos fatores, principalmente porque somos espíritos em evolução e, portanto, temos as nossas dificuldades, estamos ainda aprendendo. Junta-se a isso o contexto no qual nascemos e estamos vivendo sucessivas vidas. E é para ser assim mesmo, é por isso que nós encarnamos nesse planeta de provas e expiações, e é por isso que, dependendo da prova, dependendo daquilo que nós precisamos aprender, nascemos em uma comunidade, em uma cultura e não em outras. Então, vamos analisar os nossos casos, na sua maioria aqui, apesar de estarmos falando no mundo virtual e chegando no mundo todo, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no momento atual. Nós fomos criados, mais talvez no Rio Grande do Sul que em outros lugares, com uma cultura de que não se deve levar desaforo para casa, uma cultura de que é feio e que é errado perder uma discussão ou um debate. Então nós levamos tudo ao extremo. E junta-se a isso a situação atual mundial, com o advento das redes sociais, onde todos nós podemos ser ouvidos, onde as nossas vozes agora têm lugar e não precisam mais de representantes para que sejamos ouvidos. Isso faz com que tenhamos um contexto onde a polarização, onde o debate sadio muitas vezes cede lugar à injúria, à discussão, à ofensa e muitas vezes ao ódio e à inimizade. Então eu gostaria de começar refletindo sobre isso, porque eu e muitos outros acredito
que o Evangelho ele deve ser lido, entendido, mas principalmente colocado em prática nos nossos dias atuais e na nossa vida. E essa é a nossa vida de hoje. Um momento de extrema polarização, um momento de brigas e discussões ideológicas, partidárias, doutrinárias. E isso acaba que nos isola muito mais do que o próprio vírus da Covid. Porque reflitamos todos e pensemos cada um nos seus casos. Quantos amigos, quantos parentes, quantos integrantes da nossa família mesmo, direto, irmãos, pais, mães, esposa, filhos e também colegas de trabalho, nós deixamos de conversar, conviver ou diminuímos a nossa convivência e o nosso diálogo porque eles pensam diferente da gente. Porque em determinados momentos, em uma rede social ou outra, eles, cada um atrás do seu celular, foram ríspidos demais em suas conclusões, em suas respostas, e aquilo nos ofendeu, ou nós ofendemos eles. A pandemia nos isolou fisicamente, mas também ela deixou mais claro para muitos de nós todos os motivos e todas as causas que já vinham nos isolando, ou pelo menos nos distanciando dos nossos irmãos de caminhada, aqueles que Jesus chama de os próximos de nós, aqueles que vieram encarnados na nossa família, junto com a gente, ou que vieram próximos no nosso bairro, próximos no nosso trabalho. Pois é justamente esse pensamento de que nós não devemos levar desaforo para casa, de que devemos responder sempre na mesma moeda e na mesma altura e no mesmo tom de voz que tem nos afastado tanto nas nossas famílias, nos nossos trabalhos e nos nossos círculos sociais. Esse tipo de conduta, de pensamento e de sentimento, ele não condiz com aquele tempo em que a Terra está entrando. Esse tipo de pensamento e de conduta não tem relação com a Terra do futuro, com o reino dos céus. Quem acompanha a doutrina espírita, palestras, livros, já pode ter entrado em contato com a ideia de que estamos em transição para um mundo de regeneração. E eu aconselho a pesquisar um pouquinho mais sobre isso, se isso te interessou. Estamos num mundo de provas e expiações, a Terra hoje é um mundo de provas e expiações, e estamos numa transição para um mundo de regeneração. É evidente que essa transição ela não é do dia para a noite, de uma vida somente. Nós já estamos em alguns séculos nessa transição, e é muito possível que continuemos nessa transição por algumas vidas sucessivas, algumas encarnações. Mas cada vez mais a conduta, o sentimento, o pensamento de fraternidade, de mansietude, de respeito às opiniões e às condutas dos outros, cada vez mais será exigido daqueles espíritos que quiserem continuar vivendo nesta terra, que embora hoje ainda tenha muito sofrimento, já tem também muita coisa boa e terá ainda mais no futuro. O que Jesus e os Espíritos vêm nos mostrar e nos exemplificar nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo é que nós, se queremos viver nesse mundo de regeneração, nesse mundo de paz de espírito e de amor e fraternidade, nós precisamos começar a agir assim, com fraternidade, com caridade, com fraternidade e respeito aos demais. Então, comecemos nos disciplinando para que possamos responder aos demais que vivem conosco com essa mansietude. Aqui não quer dizer que nós deixemos que os outros, os maus, os ignorantes, aqueles que nos fazem mal, façam o que quiser com a gente sem que a gente reaja de alguma maneira. A melhor reação é justamente cortar os laços ou interromper
o fluxo das condutas dos outros para com a gente que estejam nos fazendo mal. Nós não precisamos e não devemos sofrer. Aqui nós estamos falando da nossa conduta em relação aos outros, tanto de uma forma primária, ou seja, como é que nas minhas relações eu trato os outros, como reagindo à forma como os outros me tratam. Eu gosto sempre de pensar no que eu falei antes, quando Jesus nos diz que nós devemos amar ao próximo, tratar bem o próximo. Então tudo isso começa nas nossas casas, nas nossas famílias. Os espíritos nesse capítulo, eles chamam a atenção, inclusive, à conduta daqueles que na sociedade são dóceis, falam de forma muito dócil, mansa e ponderada, e no seio do lar, na sua casa, são verdadeiros ditadores, autoritários, tratam mal aquelas pessoas que diariamente lidam com ela e vivem com ela. Por quê? Porque tem algum tipo de ascensão, seja material, seja de costumes. Então isso é muito comum, nós estamos falando aqui de um livro de 150 anos atrás, onde o homem tinha total exercício do lar e era a grande autoridade. Graças a Deus já não é mais assim, estamos evoluindo, mas ainda existe muito disso. A pessoa que é o chefe ou a chefe familiar e que, portanto, sustenta a casa, se faz da sua posição de dependência dos outros em relação a ela para ser autoritária, para não deixar que a opinião dos outros tenha valor num debate ou numa discussão. Isso acontece também no ambiente de trabalho. O bom líder, o bom chefe é aquele que escuta e respeita os demais e quando acredita que os outros não têm razão ou estão com o entendimento errado, ele lidera, ele posiciona, ele mostra o caminho correto. E não simplesmente grita a sua posição e impõe pela força. Assim como as redes sociais trouxeram essa possibilidade enorme e o mundo digital da gente poder estar próximo de todos, ela também nos afastou. Nos afastou porque nós ainda não aprendemos a respeitar a opinião e a posição do outro. A pandemia, que nos isolou fisicamente, está nos dando uma oportunidade única nessa encarnação para que a gente pense e repense as nossas condutas para com os nossos próximos. O pensamento de hoje é para isso. A reflexão que eu quero deixar é essa, que a gente utilize esses momentos no lar de isolamento social que cada vez é até bom, né? Cada vez estão menores, estamos voltando a uma certa normalidade e esperamos que continue assim, nessa ascensão, mas mesmo assim, nesses momentos que nós tenhamos em casa, sozinhos, com os nossos familiares, para poder fazer uma leitura, ou para entrar no YouTube para assistir um vídeo, para assistir uma conversa sobre a doutrina espírita, a gente reflita sobre isso. O que me isola do meu próximo? O que me distancia daqueles que a vida e a espiritualidade me uniu? Quais são as barreiras que eu preciso derrubar para que eu aproveite esta encarnação e com mansetude, fraternidade, eu possa me reaproximar daqueles que a espiritualidade, que a vida sabe que eu preciso estar próximo, que eu preciso desfazer desentendimentos do passado. Quando a gente está encarnado, é muito difícil, pelas próprias características de uma encarnação, que nós consigamos visualizar com os olhos do espírito aquilo que é prioritário, porque as demandas e necessidades do corpo às vezes falam mais alto. E a encarnação, ela tem como objetivo isso mesmo. As necessidades e as vontades do corpo físico no dia a dia, eles vêm como uma prova para que a gente sempre lembre o que é prioritário do ponto de vista espiritual. Essa semana é a semana de São Francisco de Assis. 3 de outubro é considerada a data daquele que é o nosso padroeiro, padrinho, patrono da nossa casa. Porque em 3 de outubro de 1226, em Assis, na Itália, falecia Francisco de Assis. Eu quero te convidar
já que estás no YouTube, estás na internet, a pesquisar um pouco sobre a vida deste que conseguiu, no meio da sua encarnação, não desde o início, entender o que era prioridade para o espírito, entender o que era prioridade, o que era mais importante do ponto de vista espiritual, do espírito, que é eterno, e não do corpo, que dura pouquinho tempo. Eu desejo a ti uma boa busca, a continuação de uma boa busca. Eu desejo a ti e a tua família saúde e que tenhamos aí um final de ano saindo desse turbilhão que foi o ano de 2020, com muito aprendizado, com muita saúde, paz e amor. Tchau.